A doença surgiu ali no final de 2019 e ela estava ligada, né, a um grande mercado de frutos do mar e de animais silvestres na cidade de Wuhan. E tem sido publicadas muitas pesquisas sobre a origem do SARS-CoV, algumas até divergiram entre si de acordo com o que o tempo foi passando. Mas atualmente, qual é a origem atual, assim, a mais provável para a origem do SARS-CoV-2? Ok, Pedro, então vamos lá. A provável origem do SARS-CoV-2 é que esse vírus, né, tenha vindo de morcegos. Então, ele é um vírus zoonótico, né? A gente há algum tempo já tem conhecimento da circulação de coronavírus em morcegos. E quando nós tivemos a emergência do SARS em 2002, 2003, final de 2002, início de 2003, ficou ali também constatado que aquele vírus teria uma origem zoonótica em morcegos, e os morcegos, de fato, eles são considerados excelentes reservatórios virais, né? Os morcegos, eles albergam a maior riqueza, né, a maior diversidade de vírus zoonóticos por espécie, né, da ordem Chiroptera. Então, por exemplo, eles albergam uma diversidade de vírus maior do que os roedores, certo? Então, assim, e por outras características que a gente pode discutir mais adiante, os morcegos têm sido considerados excelentes reservatórios virais. Para esse novo coronavírus agora, que emergiu no final de 2019, o que as pesquisas iniciais começaram a indicar, né? A sequência genética desse novo coronavírus, ela tem 96%, né, de similaridade com sequências genéticas de outros coronavírus que já haviam sido detectados na China e circulando em morcegos, principalmente em uma espécie de morcegos que eles chamam de nariz de ferradura, certo? Então, assim, inúmeros estudos, acho que muito impulsionados pela emergência da SARS em 2002, 2003, eles buscaram mapear essa circulação de coronavírus nas populações de morcegos. Então, nós tivemos diversos estudos que prospectaram esses vírus em morcegos da China, morcegos da África, enfim, morcegos de várias regiões do mundo. E, de fato, parece que os coronavírus são bem prevalentes nessa ordem de animais, entre os quirópteros. Então, o que já se sabia? Já se sabia que existia um pool zoonótico de coronavírus que foram semelhantes ao SARS-CoV, que emergiu lá em 2002, certo? E que eles estavam distribuídos em várias províncias chinesas, tá? Então, diferentes grupos de pesquisa mapearam essa circulação. Quando esse SARS-CoV emergiu, né, eles conseguiram, então, comparar os genomas e eles descobriram algumas características, algumas peculiaridades desses vírus, mas o que acontece é que, talvez pela biologia do morcego, ou talvez pelo menor contato com o morcego e maior contato, por exemplo, com outros animais que eles trazem para esses mercados de carne, e pela experiência com a emergência do SARS e com a emergência do MERS, né, em 2002 e 2012, respectivamente, hipotetizou-se que deveria haver algum animal intermediário aí nessa cadeia de transmissão. E iniciaram-se, então, os estudos para a busca de quem seria esse animal, para a investigação dessas fontes de vírus e da possibilidade de haver um animal intermediário entre o morcego e o ser humano. E eles chegaram, então, em um mamífero que se chama pangolim, né? Inclusive, ele é um mamífero ameaçado de extinção e ele é um mamífero muito peculiar porque ele tem uma espécie de uma carapaça e eles retiram escamas eles chamam de escamas, né? Escamas dessa carapaça
para uso na medicina chinesa, por exemplo, né? Então, se os chineses, eles têm muitos hábitos peculiares, tanto da gastronomia chinesa, né, da culinária chinesa, quanto da medicina alternativa chinesa. E isso sempre envolve a utilização de inúmeras espécies exóticas e espécies silvestres, né, de animais. Então, isso faz com que eles tenham, né, fazendas de criação desses animais. Depois eu posso dar dados até quantitativos, que é um mercado que gira em torno de 8 bilhões de dólares, né, por ano. Então, assim, é um mercado muito expressivo. Isso depois a gente pode comentar também como que isso vai bater contra a saúde pública, né, a eliminação dessas fazendas de criação. Mas, enfim, voltando aos pangolins, o que nós descobrimos, né? O que os cientistas descobriram recentemente? Que o SARS-CoV-2 é 91% similar ao genoma do SARS-CoV, de coronavírus, né, de SARS-CoV detectados em pangolins, tá? Mas existe ainda uma característica muito importante, que é o quê? Que é a região do genoma que vai codificar, né, para a proteína que vai se ligar ao receptor do SARS-CoV, né, que é a ACE2, nas células humanas. Então, tanto o SARS-CoV de pangolim, né, quanto o nosso SARS-CoV-2 apresentam um domínio de ligação idêntico, certo? Então, isso diz muito, né, sobre a implicação do pangolim nesse processo de emergência viral. E aí, por fim, agora, tem um artigo disponível no site da revista Emerging Infectious Disease, que é o último estudo, né, o estudo mais recente. Ele inclusive será publicado em julho, agora, que diz que a provável origem do SARS-CoV-2 é um processo de recombinação entre o vírus do morcego e o vírus do pangolim. Então, a gente sabe que os processos de recombinação, eles são fonte de variabilidade genética, né? E eles são processos que contribuem para a evolução desses vírus, são bem comuns, né, em vírus RNA, tá? Então, essa recombinação, muito provavelmente, é a fonte, né, desse vírus que a gente viu emergir aí no final de 2019.